Muito obrigada, capitão André Campos. Vou passar a palavra agora para a companheira Bruna Helena. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizar os meus companheiros aqui da Bahia, Denilson, Kleber, pela iniciativa do Fórum. Para mim é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu sou inspetora de Polícia Civil no Rio de Janeiro há 8 anos e gostaria de começar a minha fala homenageando a companheira Maniele, que foi brutalmente assassinada na noite de ontem, e ela era uma militante do PSOL, vereadora, e a última vez que eu estive na companhia dela deve ter mais ou menos uns 15 dias, e eu me lembro que ela começou a fala dela assim: eu não sou vereadora, eu estou vereadora, eu sou uma mulher negra, e é esse meu lugar de fala. E eu gostaria de pedir para que todas as pessoas fizessem uma reflexão, que nós não somos nada, nós estamos, né? Então, hoje, estamos aqui nesse lugar, né, nessa tarde de hoje, e vamos refletir acerca do por que estamos aqui, e por que estamos no mundo, e o que devemos fazer nele, né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Começar a falar sobre racismo na tarde de hoje, para mim, tem um significado muito grande, né? Já que uma líder desse movimento, que era uma referência para mim, morreu. Então, gostaria de dizer que a proibição das drogas, ela não cria o racismo. A proibição, ela é um meio pelo qual o racismo opera, né? E é um meio muito eficaz, porque através da proibição de drogas, o racismo institucional, que é estruturante, que é através desse racismo institucional que a polícia foi criada. A polícia foi criada na época do Império, para fazer o controle dos negros, porque os negros não poderiam circular livremente pelas cidades. A população negra era uma população muito grande e ela tinha que ser fiscalizada, porque o medo dessa insurgência da população negra era muito grande. Então, eles tinham que ficar sendo o tempo inteiro monitorados. Então, percebam bem que, desde o Império até os dias de hoje, nada mudou. A população negra continua sendo controlada pela polícia, né? E a proibição das drogas é um meio muito eficaz nesse controle dos negros, né? Porque hoje você vê quem é atingido pela proibição das drogas, né? Então, na verdade, não existe uma guerra contra as drogas, existe uma guerra contra as pessoas, com quem está na ponta desse mercado das drogas, quem está operando na ponta desse mercado das drogas. As drogas não começaram sendo proibidas desde o seu início. A cocaína já foi comercializada em farmácia. A maconha era utilizada pelas pessoas. Aqui no Brasil, a maconha começou a ser proibida quando ela começa a ser utilizada pelos escravos. Isso lá pelos meados de 1830, teve uma primeira lei que proibia. É vedado aos escravos e às demais pessoas, porque os escravos eram segregados, né? O pito do pano. E a pena dos escravos que usavam era maior do que a pena de quem vendia. Os escravos eram penalizados com pena de prisão. E quem vendia, que eram os portugueses, eram penalizados com pena de multa. Então, já percebam sempre a diferença, a dicotomia que sempre teve a proibição das drogas. Já nos meados de 1940, quando foi editado o Código Penal, trazia no seu artigo 281 uma redação que não deixava muito claro a tipificação do crime de drogas, quanto à questão do usuário. E o STF, à época, dizia que os usuários não estavam abrangidos, a jurisprudência do STF não estavam abrangidos nesse tipo penal, dizendo que a conduta do usuário era descriminalizada. Sendo que, na época da ditadura, lá já nos anos de 64,
com a edição do AI-5, começa a proibição, no artigo 281, tem um seu parágrafo 1º inserido, e nesse parágrafo 1º, a conduta do usuário é expressa, começa a ser expressa, e pune da mesma maneira o usuário e o traficante. E isso vai até 1976, quando é editada a Lei de Drogas 6368. Nessa Lei de Drogas, já tem a diferença do usuário e do traficante. Mas por que nessa Lei de Drogas começa? Aí a gente tem que entender o momento político da época, né? Já em 76, quem estava usando a droga já eram os filhos desses militares, já era a população de classe média alta. A droga não era só consumida pelos pobres, pelas pessoas de baixa renda. E aí começa a haver a questão do usuário como dependente e a questão do traficante como o monstro, o bicho-papão. E aí o traficante tem uma pena de prisão e o usuário tem uma pena mais branda. Em 2006, a conduta do usuário passa a ser despenalizada, já não é mais punida com pena de privação de liberdade. E a do traficante é aumentada. A distinção entre traficante e usuário é sempre subjetiva, porque se você for ver no mundo real a conduta de alguém portar um cigarro de maconha para vender ou de portar um cigarro de maconha para usar, é a mesma. Ambos estão portando um cigarro de maconha. Certo? A diferença é de quem vai estar portando esse cigarro de maconha. Se for um rapaz branco, morador de bairro nobre e com uma pequena quantia no bolso, esse rapaz provavelmente vai ser visto como um usuário. Agora, se na mesma circunstância se encontra um rapaz negro, morador de uma comunidade favelada, e com a mesma pequena quantidade no bolso, pode ser pequena, ele não precisa estar portando grande quantidade no bolso, não. O olhar para esse portador de substância entorpecente, de droga, vai ser outro. Muito provavelmente, ele não vai ser visto como usuário, porque na localidade que ele mora, é uma localidade conhecida como localidade em que as pessoas fazem o comércio de drogas. E quem é que faz o comércio de drogas? Né? Então, a legalização de drogas, na verdade, ela não vai acabar com o racismo, mas eu acredito que a legalização de drogas vai dar uma desmontada, né, nesse racismo que vem desde a época do Império até nos dias de hoje sobre a população negra. Eu acredito, então, que com a legalização das drogas, a gente vai reduzir o encarceramento em massa e mais. Com a legalização das drogas, a gente vai reduzir a morte dos jovens negros moradores de comunidade por ação policial. Porque não tem hoje uma ação mais eficaz da polícia. Por que a polícia hoje consegue entrar nos morros do Rio de Janeiro? Estou te falando do Rio de Janeiro porque é o local onde eu vivo, onde eu trabalho, e entra atirando, entra com aquelas ações que ninguém consegue explicar, justamente porque lá é um local onde se legitima a entrada da polícia por ser um local de venda de drogas, de consumo de drogas. E isso não acontece em outras localidades no Rio de Janeiro, que também circulam drogas. Ou vocês acham que a circulação de drogas só acontece nos morros? Não. Dentro dos condomínios, na zona sul do Rio de Janeiro, também tem circulação de drogas. Mas lá não é um espaço público, não é um local de fácil acesso da polícia. A polícia ela atua no espaço público. Com a legalização das drogas, tirando essa máquina que a polícia tem de operar. Porque se tiver um cigarro de maconha nesse local aqui, em tese a polícia
poderia atuar, entrando aqui sem ter nenhum tipo de autorização, é um local privado. Não, estaria legítima a ação da polícia na entrada num local privado. Só que a polícia ela atua nos espaços públicos, eminentemente nos espaços públicos. E a atuação da polícia dentro das comunidades se dá muitas vezes justificando que é uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Então, a legalização de drogas hoje é uma pauta urgente que deve ser debatida de uma maneira primordial para o fim da morte da nossa juventude negra. Hoje, a questão da legalização de drogas é para preservar a vida desses jovens negros que têm morrido todos os dias em ações policiais nos morros e nas favelas. Era isso que eu queria comunicar, agradeço a todos, peço desculpa pela minha fala, que realmente hoje foi um dia muito difícil para mim, nem sabia se eu ia realmente conseguir estar aqui, né, devido aos acontecimentos. Agradeço a cada um de vocês por estar participando desse seminário. Muito obrigada.